E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo, que tá de férias, né, data FIFA, mas já se prepara para a temporada de 2025 aí. Os bastidores do São Paulo já estão planejando a temporada de 2025 com o Senzo Beldia, com chegada de reforço, com reformulação do time, e a gente vai estar vendo tudo aí. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força pra gente aí, se inscreva no canal. Você já sabe, a gente assiste o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito de Zubeldia, de diretoria, de elenco, reformulação, contratações, muita coisa, beleza? Crédito, direitos de traição, deixaram aí na descrição, se mais enrolação já sabe, se bora pro vídeo. O cara falou, vou mexer com BH. O que vai fazer o Galo? Tumpa. Vai fazer, tem programação. Mas o Bahia ou o Botafogo aí, Bahia, aí é uma questão, ou vocês, Tirone e Massini, o Ressoni não tá nessa não, ou vocês, Tirone e Massini, defendem um projeto consciente de estruturação e revitalização do time, ou vocês vão pro all-in. Isso eu defendo com... Porque o São Paulo está na contramão dos outros 19 para você. O que você defende? Gente, peraí. Não, eu não defendo o all-in. O que eu defendo é você ter esse planejamento, esse projeto claro, cristalino e colocar, porque é isso que nós estamos falando. Ninguém está fazendo o movimento do São Paulo. Então, mas o que você defende, enfim? Não, eu defendo esse projeto. Eu também defendo. Só que com a expectativa, se hoje está... Porque os outros. Tem que ser claro pro torcedor. Se hoje perde do Cuiabá e está em quinto e tem uma baita corneta, então tem que entender que o Cuiabá é um adversário possível do São Paulo nos próximos anos. Onde você estava quando o Palmeiras brigou para não cair até o último jogo lá? Mas acho que é bom, porque o torcedor do São Paulo não, tem que fazer. Mas olha só. Tem que fazer. Aí quando ficar em Copa... Os caras perderam pro Botafogo. Nos pênaltis. Nos pênaltis. É isso. E estão colocando fogo no centro de treinamento. Pro Botafogo nos pênaltis nesse ano. Então, o São Paulo, de fato, é desafiador esse movimento. Porque internamente, mesmo não existe uma coesão, o departamento de futebol puxa para um lado... A presidência puxa para o outro e a torcida é isso aqui. Só pra galera a torcida, não se achar... perde no Botafogo, tá revoltada. É só pra galera não achar que eu sou louco. A torcida nem ficou revoltada, né? Não, mas não estamos. Estamos nessa... Não, a torcida não. É uma revolta do tipo, acho que não temos como competir com os caras. Isso aí entrou na discussão. Sim, mas entrou na discussão. Aí, claro, tem os loucos que falam, tem que virar SAF, vende tudo, tal. Mas a torcida mesmo não tá divorciada do time. Não, porque talvez seja a parte mais consciente desse processo todo desde 2017, quando o time quase caiu. Certo. Né? Mas é isso. Nenhum clube da Série A do futebol brasileiro vai fazer o movimento do São Paulo. Nenhum. Mas alguns já fizeram, não precisam fazer mais. Sim, mas fizeram lá atrás de outras circunstâncias. Sim, ok. Você fala que a cada ano o desafio é maior. Exato. O Flamengo e o Palmeiras, ninguém mais. Por isso que o São Paulo precisa buscar. Os Flamengo e Palmeiras fizeram, é isso. Por o cenário que o futebol brasileiro era diferente. Era diferente. Verdade. Não, só fizeram Flamengo e Palmeiras com seus modelos particulares. Por isso o Corinthians São ganhou Paulo, o Brasileiro 17 com 14 jogadores. Hoje ele não brigava com aquele time, talvez, nem pelo... O time de hoje é melhor que aquele. É por isso que o São Paulo tem que seguir neste caminho e apostar na qualidade do trabalho do técnico e da comissão técnica e de Cotia, por causa deste cenário. Quando eu digo que o Bahia vai investir mais, é dinheiro do bolso dos caras, meu. Botafogo é dinheiro do bolso do cara, do BH. Tá ali lutando, entendeu? Porque ele tem trabalho. É isso. O trabalho consegue combater eu não tô dizendo pro São Paulo isso, claro que eu não estou dizendo pro São Paulo rasgar o projeto. Não, ao contrário. O caminho é investir no que está sendo feito. Porque a campanha do São Paulo este ano é boa, a eliminação foi para o melhor time do Brasil hoje, que é o líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Pontos corridos não tem intruso, meu irmão. Não tem intruso. Ninguém ganha o campeonato de pontos corridos por acaso. Tô passando na rua, caiu pontos corridos na minha mão. Não ganha. Se você não tiver pronto, se você não tiver estável, se você não tiver regularidade, você não ganha. E o São Paulo hoje tem isso, cara.
Tá lá, na página do 6, 7. Mas aí, ô Arnaldo, então tá, voltamos àquele cenário que me deixou apavorado. Todo mundo vai contratar, vai gastar o que tem e o que não tem, o São Paulo não vai. Pelo menos não vai. Tá prometido que não vai. Já foi assim. Tá encaminhado, exatamente. 13º na janela de investimento. Mas aí, assim, o Casares falou, né, quando ele anunciou o fundo de investimento, falou, não, precisamos de união, a união de todos os entes agora, porque vamos enfrentar. Mas e nem ele foi para aí. Cuiabá, né? Pois é. O São Paulo, ano que vem, vai ter mais dinheiro para investir que teve esse ano. Não, você vai... isso não. Claro que vai, você vai se livrar dos juros. Claro! No primeiro momento, mas não. Na primeira janela, não. Na janela de janeiro. Dezembro, não, mas momento, julho, não. Quando o fundo estiver pronto, quando o dinheiro entrar... Claro, gente, pelo amor de Deus. Diga lá, Arnaldo. Não, o que eu acho é que ele faltou combinar o discurso com os pares dele, né? Do futebol, essa coisa que o Marcinho está falando. E por isso que eu lembrei, a primeira não foi uma medida tão assertiva como essa, porque essa é um projeto, um plano com cláusulas aprovada pelo Conselho, então ele já foi para a rua. A outra movimentação do Casares em relação a apertar os cintos foi sabotada pelo técnico e pela direção de futebol lá. Por isso que eu lembro sempre do Muricy e do Rogério, né? Sim. Dessa vez, curiosamente, no técnico não está envolvido na sabotagem do plano, está envolvida a direção de futebol ainda, inconformada com a eliminação do Botafogo, com projetos políticos, com uma situação que o São Paulo não vai ser um time tão forte no papel como poderia ser. Né? Mas no olhar da direção de futebol, assim, se trocar o Zubeldia, trazer um outro técnico, esse técnico é capaz de operar o milagre. Eureka. Chega a ser risível essa possibilidade, né? Porque o São Paulo, nessa direção, já teve todo tipo de técnico possível. E vamos combinar que, né, tirando o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil, ninguém fez isso. Ninguém fez. O Rogério não fez, o Crespo não fez, o Diniz não fez, ninguém fez. E o Dorival numa Copa específica, numa temporada que teve várias situações semelhantes como as atuais. O Dorival, no campeonato de pontos corridos, ele não passava na primeira página da tabela. Ele não ganhou um jogo forte, só foi ganhar do Bahia na penúltima rodada. O time tem esses limites há algum tempo. E ok conviver com esses limites, desde que haja um planejamento que fortaleça quem já está lá. É isso, né? Já conhece o caminho. Porque você imagina começar tudo de novo. Com outra comissão. Porque a questão, só para explicar às pessoas, o fundo foi aprovado, mas ele vai ao mercado. Ele ainda não está certo. Não, o dinheiro não entrou ainda. Entrou, isso. Mas quando o dinheiro entrar, o São Paulo vai se livrar de uns juros escorchantes. Qual que é o negócio, São Paulo, essa grana aí de juros que o São Paulo paga de dívidas bancárias, dá para... Como é que é? Criou o CT ano passado e investiu, foi isso que você me disse. Como é que era? É isso. Contratação. O balanço financeiro de 2023, só de juros, o São Paulo pagou mais do que a despesa anual do centro de treinamento de Cotia, ou seja, de todas as categorias de base, mais as contratações do time de futebol profissional. Então você pega todo esse montante... Pelo ralo, essa brincadeira. Todo esse montante foi consumido por juros bancários. Mas você comprar um carro lá, que nem o do Vessone, que é um carrão e tal... Puta, eu já andei. Né? O carro, você fala, ele responde, vai Corinthians. É como você comprar o carro do Vessone e tal, e tem que pagar juros todo mês, mas aí na hora da comida, do almoço, tem que pagar ali pro carro, mais ou menos isso. Eu posso estar enganado um pouco mais para baixo, para cima, mas o Corinthians está indo pro ralo 130 por ano. E a maior que ia pro ralo, acho que era o Galo, 180 por ano. De juros. E o Corinthians uns 130, mais ou menos. De juros. É uma grana absurda. De juros, exato. Porque o Galo está em outro caminho. O Galo está na Fundação Galo, que é um projeto espetacular. Conheçam. Outro modelo. Então... O Rodrigo Casemiro aqui falou, São Paulo está fazendo certo. O Arnaldo Tironi gosta de promover o caos. Você não deve estar entendendo o que a gente está falando. Não, pelo contrário, nós estamos apoiando. Eu sou São Paulo e Palmeiras estão fazendo a mesma coisa. Criaram um FDIC para tirar os juros altos para os juros baixos. A diferença é que o FDIC do Palmeiras foi feito pelo Paulo Nobre. E ele é um banco.
O Arnaldo está desesperado com essa estratégia do São Paulo de se estruturar financeiramente. O âncora que vive com ele parece não perceber, simples assim. Não, a gente está do mesmo lado. Eu defendo a Flamengada, desde o primeiro, desde que o Casares pisou no São Paulo. Eu falo, faz uma Flamengada. Só que você quer ganhar também, então você fica naquele... Não, eu quero Flamengar, quero perder. Ninguém quer. Não é isso. Você quer ganhar é bem difícil fazer as duas coisas. Não, claro que é. Mas o que eu sempre defendo, e quero passar a bola para vocês, é que se tiver uma comunicação bem feita, se tiver todo mundo remando para o mesmo lado, o ente mais fácil de ser convencido é a torcida. Porque esses caras estão nessa aí desde 2015. Que o São Paulo não ganha nada, 16, 17, sei lá, lutando para não cair, não sei o quê. E a torcida abraçou. A torcida entendeu já isso. Tanto que a torcida não quer que o Zubeldia saia, pelo menos por enquanto. Porque imagina que a continuidade pode facilitar o trabalho. Agora tem uma reunião lá amanhã, é isso? Não tem reunião. Tem a representação na quarta-feira. Mas não vai ter que o ano do São Paulo, de 2025, com esse cenário, se o São Paulo for jogar Libertadores, nem que seja pré, e é outro se o São Paulo for jogar Sul-Americano, que é a Série B do futebol sul-americano, inclusive em termos financeiros. Então, a volta são 9 jogos para tentar se manter nessa posição e jogar Libertadores no ano que vem, que propicia uma série de coisas. Uma calmaria com o torcedor, uma compreensão com o torcedor, cotas melhores, situação melhor, né? Então, é muito importante o São Paulo poder jogar de novo uma Libertadores. Faltam 9 jogos para isso. A única coisa é que, como vai acabar 9 de dezembro o brasileiro, fica sempre muito apertado o planejamento, né? Se você vai esperando muito para saber o que você vai fazer, investir mais ou menos, tal, perto de dezembro o mercado já... Jogadores já é complicado. É que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo. O São Paulo não tem... São Paulo precisa de 2 volantes. Não, já tem. Não, volante já tem. Não, tá, né? Ok, mas tem contrato que termina no meio do ano que vem. Né? Ah, bom, mas sim. De quem? Do Marcos Antônio, do Santilongo, né? Que vieram... Não é tanta coisa assim. O Cigano fala, não duvido do Belmonte ser um dia presidente do São Paulo. Ele talvez. Não, mas não, o Cigano, fique tranquilo que ele é o candidato principal à sucessão do Casares. Então, mas aí quando ele for candidato, ele vai ter que explicar por que ele remou contra o plano, né? Mas então, né, Tironi, perceba, é a mesma situação que o Flamengo tem, de certa forma. Para o Belmonte ter força para ser presidente do São Paulo, o time e o departamento de futebol precisam ganhar. Você entende? Sim. A desconexão? Sim. Para o projeto pessoal do Belmonte, o São Paulo precisa ganhar títulos. Porque um diretor e não de futebol, exatamente. Um diretor de futebol que o departamento dele está mal, ele não é um bom candidato a presidente. Mas o cenário de ganhar títulos, mesmo que você, não vamos fazer nada disso, vamos continuar gastando aqui, também não era esse. Não, o que eu digo é o seguinte, o mérito de sanear o clube é do Casares, atual presidente. O plano é dele. O Belmonte é responsável pelo time de futebol. O time de futebol dando resultado, ele se dá bem, como foi ao final do ano passado. O time de futebol não dando resultado, ele se dá mal, simplesmente isso. Só que é necessário que ele e o presidente tenham, imagine, objetivos comuns que se conectem na temporada seguinte. Se for o candidato, é o candidato do Casares, né? Ah, sim. Que é ser o cara do São Paulo 100 anos. O Casares, né? Pois é. Lá não sei como talvez. Mas enfim, não vai ter essa reunião, não é? Não vai ter uma representação e vai buscar você chamado na chincha lá ou não? Não. A conversa da reapresentação vai ser em cima com todos participando da necessidade. Todos São Paulo, comissão técnica, jogadores e direção. Todos lá, município, tal, todos na situação de um plano para 9 jogos, né? Que você acha que vai ser o quê? O plano para os jogos? Tem ideia do que possa ser um plano? Não, tipo, imagino... não fazer o que fizeram em Cuiabá. Exatamente. Tá vendo o que vocês disseram lá? E nesses 9 jogos não tem como a gente ir para Libertadores. Mas não fazer o que fizeram em Cuiabá pode significar mudar time, tem coisas, né? Mas isso aí depende do técnico, né? Ou só falta, se o Belmonte quiser escalar o time, é melhor ele... Não, mas ele não está falando que tem gente que não joga, que usa mal os reforços. Essa é uma das críticas que estão aparecendo aí. Isso é o fogo amigo que a gente fala, as maritacas do Massini, né?
Agora, quem é responsável por escalar o time é o Zubeldia, né? É ele que vai decidir se vai mudar alguma coisa ou não. Aqui. Acho engraçado nessa coisa. Usar mal os reforços. Aí coloca o lateral Jamal. Não, mas sacanagem. O cara tá jogando no calor de 50 graus. Não, coloca o Marcos Antônio. Putz, não, mas jogou fora de posição, não sabe marcar. Coloca... Vamos combinar, né? Se a gente estivesse falando de jogadores... Isso é normal em tudo Não, os reforços também. são. Vamos combinar, os reforços do São Paulo. O Sabino jogou. Não, já jogou, já tá bem. E bem. Tá bem. Sabino, o Jamal, que teve que jogar lá com 40 graus, porque não tem outro lateral também. Inclusive o que tá lá vai embora, porque o São Paulo não conseguiu renovar, que é o Wellington. O Longo, que jogou um jogo. Esse é compreensível que, né, dá para você discutir porque que não joga mais. E o Marcos Antônio. E jogou ótimos jogos e péssimos jogos. E o Juan, o zagueiro. E o Juan, zagueiro, que jogou, quando entrou direito. Então também não tem muito essa, ele não usa, né? Pois é. Só o Longo, que jogou um jogo só. Você fala em todo lugar, né? E acho que pode ser até no Palmeiras a comparação. O São Paulo também vai precisar, pode ser nessa reta final de ano, via Zubeldia ou não, ou no ano que vem, reciclar o seu time. O São Paulo tem um dos times mais velhos do país. Eu falo isso, é tipo do Corinthians do ano passado. Não tanto, mas tipo do Corinthians do ano passado. Agora, a direção, como acontece no Palmeiras, é curioso. Na hora de renovar o contrato do Rafinha, renova. Na hora de contratar o Luiz Gustavo, contrata. Na hora de renovar o Luciano, renova. Na hora de renovar o Rato, renova. Na hora de renovar o Caleri, renova. Aí, de repente, eles têm... precisa reciclar o time, né? Você entende essa situação? Porque a direção do São Paulo, tem uma grande diferença. A direção do Palmeiras está com o Abel casada há quantos anos? 5 anos? 4. 4 anos. A direção do São Paulo fez todo esse time, esse projeto, sem a participação desse treinador. E ela quer que o treinador se vire para reformular um elenco que ela construiu. A responsabilidade do time atual do São Paulo ser o que é do Carlos Belmonte, do Rui Costa e do Muricy, certo? O técnico não teve ainda a possibilidade de discutir, além de não ter nenhum reforço atendido, discutir o planejamento do elenco para a temporada seguinte. Aí tem a diferença em relação ao Palmeiras. A responsabilidade de tudo que está acontecendo depois de 4 anos de casamento é do Abel. Então, se o Palmeiras não investe não sei quanto num jogador, é do Abel também, como diz o Massini. Né? E ninguém dá um pitaco se o Abel tem que trocar o... 5 já está feito. Você acha que alguém foi lá, o Anderson Barros, por que você não botou o Hendrick contra o Boca Juniors? Ou por que você não botou o Estevam? Você não tira o Rafael Veiga? O Abel falou, então tá. Então, velho. Pois é, essa é a diferença. Como é em qualquer lugar. Detalhe, né? Tem essa crítica da diretoria do departamento. Vamos passar pro Corinthians já. Departamento de futebol, não, porque não fez isso, porque não escala aqui, porque... É como se a diretoria não errasse nada. Bom, a ponto do Casares e o Belmonte, todo mundo achar até hoje, 8 de outubro, que o Rames foi um bom negócio. Exato. Né? É isso. O cara veio aqui, passeou, namorou, fez o que fez, jogava bem na seleção da Colômbia. Não, isso prova que foi um bom investimento, porque ele, na Colômbia, jogou bem. Não sei se vocês estão com esse sentimento de que a temporada acabou, mesmo a temporada não tendo acabado, e o São Paulo precisa se classificar para a Libertadores da América por vários motivos, além de financeiros, esportivos, até ânimo da torcida, né? Que o ânimo da torcida no Libertadores é uma Copa Sul-Americana, é outro. Mas uma coisa que realmente a gente tem que pontuar é o São Paulo para a temporada de 2025 vai ter que passar por uma reformulação. O time do São Paulo, hoje, ele tá sentindo muito com Rafinha, velho e pesado, Luiz Gustavo, velho e pesado, o próprio Rato, não tá velho, mas tá pesado. O time do São Paulo precisa de um pouco mais de oxigenação, e aqui eu não tô falando de jogadores novos, mas de jogadores no auge da idade. Sabe, ali, entre 25 e 28 anos, jogadores que estejam no ápice da forma física. Assim, não que o Igor Vinícius seja um primor de lateral, mas pra mim ele tá jogando mais que o
que o Rafinha. O Rafinha nem sobe mais, ele só fica lá parado, guardando posição e tentando ajudar na saída de bola. O Luiz Gustavo, a gente tá vendo ele, tá duro, tá correndo travado, tá pesado. O Rato não consegue mais fazer uma jogada. Então, o São Paulo precisa... a gente tem no lateral esquerdo o Jamal Lewis que chegou agora, que pra mim, o pouco que eu vi ele jogando contra o Cuiabá, ele pelo visto, ele consegue jogar a bola na área. Pelo visto, ele consegue acertar cruzamento, coisa que o Wellington não consegue. Ou não conseguia. Vamos ver se ele vai aprender, né? Jogando na Premier League e acertar um cruzamento na vida. Não que o Wellington seja um horrível lateral, mas ele consegue, às vezes, driblar e chegar na linha de fundo, mas na hora de cruzar ele não consegue. Ele simplesmente não consegue colocar a bola na área. A função de um lateral, colocar a bola na área, ele não consegue. Ele sempre acerta o defensor. Ou cruzar errado forte demais, ou cruza na mão do goleiro. O Jamal, pelo pouco que demonstrou, ele consegue trazer para o meio, cortar para dentro, consegue chegar no fundo e pelo menos colocar essa bola na área. Acertar a cabeça do companheiro é outra coisa, mas colocar a bola na área parece que ele já consegue. Já é uma evolução. Entre, assim, volante eu acho que a gente não precisa, né? A gente tem o Longo, que para mim vai acabar sendo o primeiro volante titular do São Paulo. É um cara que lembra muito as características do Pablo Maia, é um volante de marcação muito forte, pitbuzão, que não tem medo de dar bote, não tem medo de marcar, de pisar, de tá pressionando o adversário. Forte, né? E faz ali uma boa proteção e não acho que a gente precisa, até porque no ano que vem Alisson e Pablo Maia retornam de lesão, né? O Alisson, graças a Deus, assim, geralmente o que destrói a carreira de um jogador de futebol são lesões no joelho. O Alisson teve lesão no tornozelo, né? Basicamente, se a gente for lembrar lá atrás, basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Arboleda. Lembra que o Arboleda num jogo contra o Palmeiras ou contra o Corinthians, não acho que foi contra o Palmeiras, caiu por cima do tornozelo, rompeu o ligamento de tornozelo, quebrou tudo. Mais ou menos a mesma coisa do Alisson. E o Arboleda voltou e voltou bem. O Pablo Maia teve um descolamento do músculo da coxa, né? Uma lesão aí mais séria e rara. Mas também vai voltar. Não é a lesão de joelho, ela é a lesão que destrói a carreira de jogadores de futebol. Você vê, o Ganso poderia ter sido muito mais do que foi, mas a lesão no joelho dele encurtou a carreira, né? Limitou a carreira. O próprio Zubeldia aposentou por conta de lesões no joelho. E vários outros jogadores. Então, Pablo Maia e Alisson vão retornar. Eles vão voltar. Então, não precisa mais de volante. Para mim, a peça principal que o São Paulo precisa. Mais um lateral direito. Mais um lateral esquerdo. Tem gente que acha que o São Paulo precisa de um goleiro. Talvez. Mas uma peça que o São Paulo precisa contratar é um meia. O São Paulo precisa de um meia. A gente sabe, o Luciano não é esse meia, não faz essa função, não consegue fazer. O Lucas faz, mas também não é esse jogador. O São Paulo precisa de um meia, precisa de alguém que organize o meio de campo, precisa de um 10, precisa de um cara que coloca a camisa e comece a achar passes em um jogo de contra-ataque ele consiga acionar os atacantes. Em um jogo que precisa de cadência, ele consiga cadenciar e controlar um jogo. É um jogo que os espaços estão curtos, ele consiga criar, enxergar e achar esses espaços. O São Paulo precisa desse cara. Nem que você contrate 2 laterais ruins para ficar na reserva de Igor Vinícius e Jamal Lewis e investe o dinheiro nesse 10. Para mim, o São Paulo não precisa de muito mais reforço. Vai precisar de mais um atacante? Talvez mais um atacante, porque já tem o William e o Ferreirinha. Você tem Rato e Eric. Você tem Caleri, Luiz Gustavo. Tem o Luciano. Luiz Gustavo não, André Silva. Tem o Luciano. Tem o Lucas. Então acho que atacante o São Paulo também é servido. O que o São Paulo precisa é de um meia, de um 10, de um cara que consiga fazer esse time jogar. Para o sistema do Zubeldia, um meia é fundamental. É fundamental, porque nesse sistema do Zubeldia, a criação ela é responsável por esse jogador. Por isso que o São Paulo não cria nada, porque a criação fica responsável pelo Luciano, e o Luciano é uma tragédia criando.
Então, se o São Paulo contratar um 10, contratar alguém que consiga organizar esse meio de campo, o sistema do Zubeldia vai fluir muito mais. Porque é o mesmo sistema que ele usava na LDU. E lá na LDU ele tinha esse cara, que acionava o Johan Julio de um lado e o outro jogador que jogava na direita, sinceramente agora eu não me lembro, mas acionava os pontas e acionava o atacante, que era o Guerreiro. Então, o São Paulo precisa principalmente de um meia. Agora com fundo de investimento, com esse dinheiro que o São Paulo vai deixar de pagar em juros e vai poder... Porque assim, se a gente for fazer uma conta básica, como se o São Paulo pagasse 5 de juros para os bancos. Agora, com esse FDIC, ele vai pagar 2 de juros para o FDIC. Vai sobrar 3. Esses 3 você pode investir em atletas. Basicamente é essa a conta que a gente tem que fazer. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.